Muito boa noite, eu sou Felipe Raiman, aluno do terceiro ano do curso de Teologia da Cesumar, tendo como matéria a História da Igreja 2, a proposta que tratava-se de um resumo expandido que vai ser enviado junto deste vídeo através do link no YouTube. A temática que nos fora proposta para esse vídeo é a ação da Igreja Cristã no período da colonização e conquista do Brasil. Brasil que é descoberto em 1500 através dos portugueses. Ele tem em si, sob domínio português, também a ação da Igreja, que fazia parte então do governo, e sobretudo o movimento católico, que tem nessa nova terra descoberta a missão, a missiva de colonizar os indígenas que aqui eram encontrados. Dessa vista, pelos anos de 1548, um monge, ou melhor, um padre jesuíta, dá início a esse trabalho, junto com mais 5 outros, e há alguma coisa aqui no sentido de que se tem a ideia de colonizar os índios e promover o escravagismo, de modo que era natural escravos oriundos de países da África desembarcarem no Brasil para trabalho, para exploração dos recursos naturais, enquanto que os índios eram catequizados. É interessante notar que isso vem até quase os anos 1900, alguma coisa assim, não no sentido escravo, mas no sentido do domínio da Igreja Católica. O Brasil, que então não era um estado laico, passa a ser ali pelos anos de 1888, e pós isso nós temos a migração de algumas igrejas, a exemplo da metodista, presbiteriana, batista, adventista em menor número, para o Brasil. Há um movimento missionário nesse tempo, oriundo de países, quer seja europeus, e vale aqui dizer que esse movimento também do crescimento do protestantismo no Brasil, ele reflete um segundo enfraquecimento da Igreja Católica. Ele acontece no século XVI, o primeiro, com a Reforma Protestante, através de Lutero e alguns que o antecederam, como Wycliffe e Hus. E agora, num segundo momento, quando pensamos na realidade do Brasil, quando é aberto então a laicidade do Estado, a Igreja Católica deixa de ser a única instituição a fazer culto, a dar ensino e a catequizar, para dar lugar então a religiões protestantes. É interessante frisar que o Brasil passa por 3 ondas, a primeira ali até perto dos anos 30, de 1910 a 30, tendo principais igrejas aí, Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil, que são as igrejas conhecidas como pentecostais históricas, levando em conta que uma defende mais arminianismo, outra calvinismo. Sobretudo, ainda nas décadas de 50 e 60, a Igreja do Evangelho Quadrangular, a Igreja O Brasil para Cristo, que começa num movimento muito bom no rádio. O rádio dá esse start a muitas igrejas, dá voz a muita gente. Após isso, a televisão, né? E vemos também crescer movimentos como a Igreja, além do Brasil para Cristo, a Igreja Pentecostal Deus e Amor, pelo missionário Davi Miranda Martins, lá nos anos de 1962. Após isso, uma terceira onda, e aí nós estamos falando de neopentecostais, com a igreja do R.R. Soares, a Igreja Internacional da Graça, a igreja, a IURD, né, a Igreja Universal do Reino de Deus, através de Edir Macedo, e mais nos últimos anos, sobretudo em 98, nós temos aí o aparecimento da igreja do apóstolo Valdemiro Santiago. O que é interessante frisar, a igreja, quando ela entra no Estado brasileiro, ela entra com função assistencialista, ela entra com função educativa, ela entra, nós vamos ver que algumas igrejas que ainda detêm parte do ensino, a exemplo dos adventistas, dos presbiterianos e outras denominações que até hoje ainda tem faculdades, ainda tem centros de ensino teológico e escolas de ensino secular. Contrário
ao que a Igreja Católica na época tinha, que pregava simplesmente a sua doutrina e não o ensino. Nós estamos falando de um Brasil com 68% aproximadamente de pessoas que eram analfabetas nos anos 1900. Essa realidade vem mudando, tem uma participação massiva daqueles missionários, daqueles que vieram de todas as partes do mundo para compor o quadro missiológico e missional no Brasil. O Brasil, ele deixa então esse papel de somente uma nação católica, passa a ter protestantes, e hoje são eles mais do que os católicos, segundo o IBGE aponta, segundo o censo de 2010. Vale ressaltar ainda que a igreja tem um papel importante, sobretudo na formação de indivíduos, sobretudo na ajuda à colonização do nosso território como um todo. A Igreja Católica permanece ainda aos dias atuais como uma grande igreja, é importante que se diga isso, todavia repartindo a sua missão com o movimento protestante nas suas mais diversas facetas. Contextualiza-se uma com a outra, de forma que ambas estão trazendo completude, ambas estão trabalhando, cada um sobre a sua visão, claro, cada um sobre a sua teologia, cada um sobre a sua vista, e juntas promovendo o crescimento do reino. Se por um lado há algumas sentenças que foram exaradas pela Igreja Católica na antiguidade refletiram como, do ponto de vista histórico, como ruim, elas também foram o que conduziu para que o protestantismo chegasse aonde chegou e estivesse aqui hoje no Brasil. São inúmeras as contribuições, ainda que ao olhar do ponto de vista histórico e teológico, ele venha ir contra aquilo que nós acreditamos por certo. Todavia, se estas coisas, se os fatos não fossem desencadeados assim, não seria necessário Gutenberg e a prensa, não seria necessário Lutero, não seria necessário todo o movimento do modernismo, não seria necessário chegarmos até aqui. Então, é imprescindível dizer que a igreja chegou, que a igreja, no seu período de colonização, teve pontos em que pode-se dizer não ter sido tão relevantes, mas com certeza a contribuição católica para que o protestantismo se sobressaísse, ganhasse campo e trouxesse hoje a realidade de 42% da população brasileira, foi sim fundamental, e é importante que se lance um olhar crítico, um olhar histórico, um olhar teológico para esta contribuição, ainda que do ponto de vista material ou do ponto de vista que algumas coisas não aconteceram como nós imaginaríamos ser o melhor caminho. Ok? Muito obrigado e até a próxima.